Vamos abrir, então, a palavra do Senhor lá no livro do profeta Abacuque. Nós iniciamos a exposição desse livro no mês de janeiro, e então ficamos pendentes só do capítulo 3. Fizemos a exposição de da primeira epístola do apóstolo João, encerramos na semana passada. Hoje, então, nós estamos encerrando a exposição do livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 3, faremos a exposição de todo o capítulo. Ouçamos, então, atentamente a santa e bendita voz do Senhor, que nos fala assim. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra ao Senhor no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do Monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz. Raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farto está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrente de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra. Na tua ira, calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso, ele descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as tuas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marcham com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio, devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. O produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de corda. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, para que possamos entender aquilo que está na palavra dele, e mais para que possamos ver a beleza e a glória do Evangelho de Cristo, já aqui nas páginas do Antigo Testamento. Que o Senhor nos abençoe. Bem, meus irmãos, é necessário então que eu volte a tratar alguns pontos que já falei um pouco sobre o livro do profeta Abacuque, para que a gente possa entender como que chegou esse momento aqui no capítulo 3 do livro do profeta. Como nós já sabemos, o livro do profeta Abacuque é um livro em que Deus revela ao seu profeta aquilo que haveria de acontecer nos seus dias, nos dias em que o profeta Abacuque estava vivendo, bem como em dias posteriores àquele em que ele vivia. E o livro começa com um clamor do profeta, um clamor angustiado e desesperador. Ele pede para que Deus mude a situação do seu povo. O povo de Israel, o povo de Judá, povo de Deus naquele momento, estava vivendo em um estado de grande degradação espiritual e moral. E é o que nós vemos sendo descrito aqui no capítulo 1, versículos 2 a 4.
Esse período em que vive o profeta Abacuque é o período do rei Jeoaquim, e o Senhor, então, estava levantando homens para poder alertar o seu povo. O período do rei Jeoaquim foi um período de grande decadência espiritual do povo de Deus, e o Senhor, então, levanta profetas. Possivelmente o próprio profeta Jeremias foi contemporâneo do profeta Abacuque. Esses homens, então, se levantam para denunciar o pecado do povo, anunciar ao povo que é necessário que haja arrependimento, bem como anunciar que Deus viria sobre eles com um julgamento e uma punição extremamente severa. Nos dias do profeta Abacuque, ele via toda a iniquidade do seu povo. E, naturalmente, ao ver aquela condição de iniquidade, ele buscava ao Senhor em oração e pedia ao Senhor para que restaurasse o povo, para que talvez fizesse um avivamento, uma restauração da vida espiritual do povo. Mas o tempo passa e Deus simplesmente não fala absolutamente nada ao profeta. Ao ponto que o profeta chega a clamar dele no versículo 2: até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Até quando, Senhor, você não vai fazer absolutamente nada diante dessa situação do povo? Esse período de degradação espiritual e moral? Isso fazia então com que o profeta chegasse na presença de Deus, pedindo para que ele mudasse absolutamente tudo, para que ele mudasse a situação em que o povo está vivendo. Diante disso, então, meus irmãos, o que acontece é que, em um dado momento, o silêncio de Deus é rompido. O silêncio em que Deus não fala nada ao profeta daquilo que está acontecendo é rompido. Então, Deus fala com o profeta. E fala de forma surpreendente, é o que nós vemos aqui do versículo 5 até o 11. É a resposta para a oração do profeta Abacuque, que estava demorando tanto de chegar até o povo de Israel, o povo de Judá. Então, diante dessas circunstâncias, a resposta que Deus dá para o seu povo é surpreendente. Porque o que nós vemos é que Deus, ao invés de falar que vai fazer uma restauração do seu povo, que irá cuidar deles, que irá fazer com que haja um avivamento no meio deles, Deus fala ao profeta Abacuque que ele iria mandar o juízo sobre a vida deles por meio dos caldeus, dos babilônicos. Com isso, então, o Senhor mostra que iria disciplinar o seu povo e que nessa disciplina eles iriam perder a sua terra, bem como os privilégios que eles estavam tendo sobre a poderosa e abençoadora mão do Senhor. Quando, então, o profeta Abacuque toma ciência desse ato enérgico do Senhor, ele lembra-se que Deus é o Deus da aliança. E por mais que Deus venha a pesar a mão sobre o seu povo, ele não iria destruir o seu povo. O que nós vemos no versículo 12 do capítulo 1, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Não morreremos. Então ele sabia que por mais que Deus pesasse a mão sobre eles, por mais que Deus viesse com extremo rigor sobre eles, Deus não iria aniquilar o seu povo. Então, na continuação do texto, nós percebemos que há um questionamento no coração do profeta. E o questionamento é o seguinte: Senhor, eu entendo que nós estamos vivendo sobre pecado e que, de fato, o Senhor vai exercer o seu juízo sobre nós, porque, de fato, nós merecemos. Mas, então, surge a pergunta na mente do profeta Abacuque: Deus, por que o Senhor irá nos punir com um povo mais ímpio do que nós? Porque os babilônicos, eles eram extremamente perversos, estavam sob a liderança do seu rei Nabucodonosor, e eles faziam perversidades com o povo de Deus. Diante dessa realidade, o profeta se pergunta: Senhor, será que é certo o Senhor fazer isso? Mandar alguém mais perverso sobre nós? Então, nós vemos que Deus responde ao profeta Abacuque, dizendo que estava plenamente ciente da perversidade dos babilônicos, que conhecia absolutamente tudo. Então, fala com o profeta Abacuque que iria também lançar o seu juízo posteriormente sobre os babilônicos. É aquilo que nós vemos no capítulo 2, versículo 6 até o 20, em que nós vemos 5 ais que são proferidos contra os caldeus. Então, são 5 juízos que Deus promete que vai lançar sobre os caldeus. E no meio dessa visão, aquilo que o profeta Abacuque se depara é com a glória de Deus, é com o Senhor exercendo o seu juízo sobre o seu povo, ou sobre os babilônicos,
e que ele iria então restaurar o seu povo como Deus poderoso. Agora, então, no capítulo 3, texto que será fruto da nossa exposição nessa noite, nós vemos que o tom das palavras do profeta Abacuque muda. Ele entendeu o triunfo de Deus e o governo de Deus sobre todas as coisas e se aquietou. É interessante porque nós percebemos logo no início do capítulo 1, o profeta Abacuque completamente perturbado, completamente comovido pela sua condição de estar no meio de um povo vivendo em pecado, mas quando chega então no capítulo 3, ele encontra paz, ele consegue encontrar tranquilidade e paz no Senhor. Deus lhe dá uma visão aqui gloriosa, em que Deus é descrito como aquele que irá exercer o juízo sobre toda a terra, aquele que governa sobre todas as coisas. Então, aqui nós estamos lidando com uma segunda visão que o profeta Abacuque tem. A primeira visão que ele teve foi lá no capítulo 2, versículo 6 até o 20. E agora, então, o capítulo 3 nos mostra a segunda visão que o profeta Abacuque recebe da parte de Deus. Nessa visão, ele então testemunha a vitória final de Deus sobre o mal, sobre os pecadores, e que ele irá triunfar gloriosamente sobre os ímpios e o mal. Vejamos então, meus irmãos, a partir do versículo 1, como que é descrito aqui a ação de Deus sobre o seu povo, a oração do profeta Abacuque, a forma como Deus age sobre o seu povo, sobre o povo ímpio, como ele governa sobre todas as coisas. Vejam comigo, por gentileza, o versículo 1. O versículo 1 nos fala o seguinte: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Aqui nós encontramos, irmãos, uma espécie de prelúdio do capítulo, onde aqui é descrito que é uma oração do profeta Abacuque. E nessa oração de Abacuque nós podemos perceber uma estrutura. Eu peço que você olhe comigo para o texto e você irá perceber, no versículo 2, nós podemos perceber um pedido do profeta Abacuque. O versículo 2 apresenta um pedido. Nos versículos 3 até o 15, nós vemos a descrição da visão que o profeta recebeu sobre o triunfo final de Deus sobre o mal. E então, a parte final dos versículos 16 até o 19, nós vemos a manifestação da confiança do profeta em Deus, como o profeta declara sua plena confiança em Deus, declarando a sua plena confiança no Senhor. Peço que os irmãos, então, olhem aqui no versículo 1, que o texto nos fala não apenas que aqui é uma oração, mas fala também que aqui é um canto, sobre a forma de canto. A oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. E que esse canto deveria ser apresentado ao mestre de canto. É o que nós vemos lá no final do versículo 19 do capítulo 3. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Então, há aqui claramente uma apresentação de um salmo, de uma oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Por causa dessa afirmação aqui do versículo 1, alguns teólogos chegam a afirmar que possivelmente Abacuque era um levita que vivia em Jerusalém nos dias do rei Jeoaquim. Então, aqui fica claro já algo muito importante para nós. Percebam que no capítulo 2, versículo 6 até o versículo 20, nós encontramos uma visão do profeta Abacuque, a visão que Deus dá. Ele se depara claramente com a palavra de Deus. E logo depois que ele se depara com a palavra de Deus, ele ora e louva ao Senhor. E, meus irmãos, como aqui há uma lição preciosa para nós. Como há uma manifestação de júbilo do profeta Abacuque diante da realidade da palavra de Deus. Como ele pode se manifestar em gratidão ao Senhor. Será que nosso coração, de fato, consegue encontrar essa satisfação e alegria no momento em que nós nos deparamos com a palavra de Deus, quando nós ouvimos a verdade do Evangelho, que Deus governa sobre todas as coisas, que Ele é soberano sobre todas as coisas? Será que isso nos leva à adoração a Ele? Será que isso curva os nossos joelhos diante de Deus para orarmos? Então, aqui nós encontramos essa reação do profeta Abacuque. A reação de que nós precisamos nos curvar diante de Deus. Quando nós recebemos a palavra dele, nós devemos curvar diante dele em oração e bem como numa manifestação de canto, de reconhecimento de quem é Deus. Bem, meus irmãos, após esse prelúdio do versículo 1, nós vemos os pedidos que o profeta faz ao Senhor.
Esses pedidos é para que Deus tenha misericórdia do seu povo diante daqueles dias difíceis que viriam sobre ele, tal como Deus havia revelado ao profeta Abacuque. Vejam comigo, por gentileza, versículo 2, os pedidos que o profeta Abacuque fez ao Senhor. O texto nos fala o seguinte: tenho ouvido ao Senhor as suas declarações e me sinto alarmado. Aqui o profeta se refere primeiramente àquilo que Deus havia falado no capítulo 1, sobre a destruição de Jerusalém por parte dos caldeus, um povo perverso, um povo ímpio, que iria com juízo sobre ele, e ele estava completamente alarmado. Mas não só isso. Ele via aquele império babilônico, grandioso e poderoso, e Deus disse, também irei destruir esse império. Então isso deixou o profeta completamente alarmado, espantado e assustado com tudo aquilo que Deus haveria de fazer. E diante disso, que o profeta Abacuque faz 3 pedidos ao Senhor. Ainda no versículo 2, a primeira coisa que ele faz ele pede, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Imediatamente, quando nós lemos aqui, a palavra de avivar nos traz a ideia de algo muito semelhante a um avivamento espiritual ou algo do tipo, para que seu povo novamente voltasse para o caminho de Deus, ou pudesse estar novamente alegre, feliz na sua salvação, mas não é esse o ponto aqui do profeta Abacuque. O ponto do profeta Abacuque de avivar a sua obra, de Deus avivar a sua obra, é muito mais de Deus manter o remanescente fiel, de Deus sustentar o seu povo, de Deus fazer com que o seu povo não fosse completamente destruído. Por mais que o seu povo sofresse, estivesse passando por várias dificuldades, que Deus trouxesse vida para o seu povo. É por isso, então, que o profeta Abacuque ora, Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua obra. Ele ainda pede mais no versículo 2, o seu segundo pedido e no decorrer dos anos, faze-a conhecida. A ideia é que Deus iria manter o seu remanescente fiel e que esse remanescente fiel poderia ser visto e ser reconhecido. O ponto aqui não era trazer algum tipo de glória ou reconhecimento para o remanescente, mas o objetivo, então, do profeta Abacuque orar assim, é para que a glória de Deus fosse revelada no fato dele preservar o remanescente fiel. Mesmo diante de tamanha perseguição, tamanha oposição, haveria um cuidado da parte de Deus para que houvesse o remanescente fiel. E ele ainda ora, faz o terceiro pedido final no versículo 2. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, aqui o profeta Abacuque pede para o Senhor, Senhor, nós sabemos, eu sei que nós merecemos a punição. O teu povo merece a punição que o Senhor está lançando sobre ele. Mas no meio de tudo isso, que o Senhor exerça a sua misericórdia, que o Senhor tenha compaixão. E nós, muitas vezes, quando olhamos para as nossas vidas, nos lembramos desse versículo. Senhor, na tua ira, quando nós sabemos que merecemos ser punidos pelos nossos pecados, lembra-te da tua misericórdia. E o motivo pelo qual nós oramos aqui é porque nós sabemos que há expiação para o nosso pecado. A misericórdia, o Senhor se apresenta como Deus misericordioso e que não olha para nós de acordo com os nossos pecados, nem de acordo com a sua ira, mas de acordo com a sua misericórdia, que não tem fim. Então, nós vemos aqui a segunda parte do nosso texto, que vai dos versículos 3 até o 15. E aqui nessa segunda parte do texto, depois dessa primeira parte, em que ele faz pedidos ao Senhor, vemos então a segunda visão que Deus deu ao profeta Abacuque. A primeira foi lá no capítulo 2, versículo 6 até o 20. E agora, então, no capítulo 3, a segunda visão, dos versículos 3 até o 15, nós percebemos a segunda visão que Deus dá ao profeta Abacuque. Nessa segunda visão, Deus é descrito como um guerreiro celestial que sai lá do Monte Sinai, local onde tem o templo do Senhor, e comanda de maneira poderosa toda a natureza contra as nações ímpias para destruir eles, mostrando o seu governo sobre todas as coisas. O interessante é que nessa descrição, nós vemos informações que se assemelham bastante com alguns eventos da história de Israel. Dessa forma, então, quando o profeta Abacuque vê essa cena de Deus comandando os mares, os céus, destruindo os ímpios e fazendo alusões à história do povo hebreu, é como se o profeta Abacuque estivesse garantindo que aquilo que Deus irá fazer, ele já fez em outros tempos. Então, não haveria dúvida por parte do povo, que o povo poderia ter certeza
de que Deus, assim como agiu em outro tempo, ele haveria de agir novamente. Eu peço que vocês observem comigo a descrição dessa visão que o profeta Abacuque tem da parte do Senhor a partir do versículo 13. O profeta Abacuque começa falando o seguinte: Deus vem de Temã, e do Monte Parã vem o santo. Temã e Parã são localidades que ficavam naquela região do Monte Sinai, em que o Senhor entregou a sua lei para o seu povo. E nesse episódio em que Deus entrega a lei para o seu povo, a palavra de Deus nos escreve que foi um evento que deixou o povo extremamente apavorado, porque houve trovões, houve relâmpagos. Então, aqui é como se o profeta Abacuque estivesse observando lá o monte, essa região do monte do Temã e do Parã, e lá ele vê aquela descrição daquela cena pavorosa de trovões, relâmpagos, e ali começa a se manifestar a presença de Deus. Então, no versículo 3 ainda, nós vemos que Deus vem do monte, vem lá de Temã e do Parã, cercado por uma luz de glória. Ele fala: Deus vem de Temã e do monte Parã vem um santo, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Então há aquela manifestação gloriosa de Deus e a terra começa então a reconhecer a glória de Deus. Então começa a ver a manifestação visual disso. O versículo 4 fala: e o seu resplendor é como a luz. Deus vai brilhando como a luz. E raios brilham da mão de Deus. O texto fala: ali está velado o seu poder. Raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. A imagem aqui que está sendo construída é como se Deus está se manifestando naquela região lá do Temã e do Parã, e ele começa a brilhar. E do seu lado começa a ver aquela luz. E a luz é como se ele tivesse, ao invés de ter lança, a lança do guerreiro, ele tem raios para lançar sobre os homens. A imagem aqui é como se Deus estivesse vindo como um guerreiro armado. Deus está se manifestando de maneira pavorosa e vem como um guerreiro armado. E os versículos 5 a 6, a descrição da continuação da visão. Versículo 5 nos fala o seguinte: adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Então, ele fala que adiante de Deus, ele vem como um guerreiro, só que na frente dele começa a vir pestes. Então, a linguagem aqui nos faz lembrar das 10 pragas que o Senhor mandou sobre o Egito. Então, o Senhor mandou o exército de moscas, de rãs, e fez eventos maravilhosos ali, mandando punição sobre o Egito. Então, é que antes mesmo do Senhor chegar, a presença dele começa a atormentar os homens, começa a trazer o temor sobre os homens. E o versículo 6 começa a descrever o resultado dessas pestes que vai adiante de Deus. Ele faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, e os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. E nessa descrição que ele faz aqui, a respeito dessa pestilência que vai à frente do Senhor, as nações são sacudidas, os montes, desde a antiguidade, né, desde a criação, começam a tremer, começam a se sentir abalados, e isso começa a mostrar o grande poder de Deus. E ele fala, no final do versículo 6, os caminhos de Deus são eternos. Como isso, ele está afirmando que mesmo diante dos montes primitivos, os montes foram criados na criação do mundo, o poder de Deus ele é eterno, os propósitos do Senhor são eternos, ele continua antes mesmo da criação. Então, os versículos 7 e 10 começam a indicar a ação de Deus sobre as águas. Imagine então aquela cena, está lá na região do Temã e do Parã, aquele guerreiro com sua mão com flechas de raios, à frente dele vai a pestilência, a terra começa a se comover diante dessa ação de Deus, mas começa então a haver ações sobre as águas. Versículo 7 fala o seguinte: vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Aqui nós vemos duas regiões, Cusã e Midian, que são regiões lá que estavam ao lado do Rio Vermelho. Então, do Mar Vermelho, perdão. E ele começa, então, a se deparar com as ações de Deus sobre o mar.
ele faz duas perguntas que deveriam ser respondidas negativamente. Ele fala o seguinte no versículo 8: acaso é contra rio, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Quando ele fala de Deus irado contra os rios, contra as águas, e quando ele cita essa região de Cusã e Midian, que eram perto do Mar Vermelho, é como se o profeta então estivesse levando aquele que estava escutando a sua visão para aquele momento em que Deus está com o seu povo diante do Mar Vermelho, abrindo o Mar Vermelho. A ira de Deus não era contra o mar, transtornando o mar, mas ele estava em sua ira contra o faraó e os homens que viviam em pecado contra Deus. A ira de Deus não era contra o rio e com o mar, mas contra as nações que viviam impiamente. Então ele está mostrando que a natureza começa a receber os efeitos do poder e da ação de Deus. Versículo 9, ele ainda fala: tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Aqui é descrito que Deus está com suas várias flechas. Ele tem a sua lança, mas também ele tem as suas flechas para lançar contra os seus inimigos. Então, o texto fala também que ele fende a terra com os rios. Então, a terra está sendo completamente movida pelo poder de Deus. E os montes começam a se derreter. Os montes que são descritos desde a eternidade, lá no versículo 3, eles começam a se derreter diante de Deus. O versículo 10 fala: os montes te veem e se contorcem, como se os montes estivessem derretendo, como se fosse plástico. Então, o versículo 10 traz uma personificação dessas águas, das profundezas do mar, que se levantam com as suas mãos para fazer a vontade de Deus, se submetendo a ele. O versículo 10 fala: passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Então, o texto continua ainda no versículo 11, e mais uma vez uma referência ao Antigo Testamento. Se a partir do versículo 8, nós vemos uma referência ao Mar Vermelho, o Senhor abrindo as águas, aqui agora, no versículo 11, nós vemos uma referência de Deus agindo sobre o sol e sobre a lua, parando esses. Lembrando, então, do evento em que o Senhor faz com que o seu povo entre na Terra Prometida, junto com Josué, junto na batalha em que Deus faz com que o seu povo conquiste a Terra Prometida. Vejam comigo o versículo 11. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das suas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Aqui é como se Deus guerreasse contra o sol e a lua mandando então com que o seu povo vencesse a batalha. Vemos que a Bíblia descreve Deus como um guerreiro celestial que tem um controle sobre tudo. Ele não apenas tem flechas, não apenas tem uma lança em sua mão, não apenas está controlando o mar, enviando pestilência, mas também é aquele que controla o sol e a lua. Então, absolutamente tudo sob o controle do Senhor. É essa a visão do profeta Abacuque. Tudo sobre o controle do Senhor. E dos versículos 12 até o 15, vemos uma descrição que nos faz recordar da conquista que o povo de Deus fez da terra de Canaã. Vejam comigo, então, versículo 12. O texto fala: na tua indignação, marchas pela terra. Na tua ira, calcas aos pés as nações. É como aqui, como se Deus fosse um guerreiro colossal, de tamanho colossal, andando sobre a terra, pisando as nações inimigas e destruindo todas elas. Versículo 13 ele fala: tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Então, percebam Deus como um guerreiro, pisando as nações inimigas e resgatando o seu ungido. Ele sai, então, como esse guerreiro poderoso para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Por que, então, essa mensagem tão específica sobre salvamento do povo e salvamento do ungido? A ideia é que essa ação da ira de Deus, no final das contas, tem uma grande finalidade, que é a preservação do seu povo. Justamente pelo fato de que por meio do seu povo viria o seu ungido.
veria o Messias, veria o Salvador. E é isso então que surge diante do povo de Deus. Essa visão de que Deus está cuidando do seu povo, cuidando para que o seu ungido venha a surgir para promover a salvação do seu povo. E ele fala ainda no versículo 13: feres o telhado da casa do perverso e lhes descobre de todo o fundamento. Então Deus está destruindo a casa do perverso de forma que não sobra absolutamente nada. E como que fica então a situação dos inimigos de Deus? Versículo 14: traspassas a cabeças dos inimigos com suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar os pobres às ocultas. Enquanto os inimigos do povo de Deus, que são inimigos do próprio Deus, estão agindo à espreita, às ocultas, para devorar o pobre às ocultas, para devorar o povo de Deus, Deus então está destruindo esses inimigos. É como se Deus estivesse com a sua lança e lançando essa lança sobre a cabeça desses inimigos. E então, por fim, ele fala no versículo 15: marcha com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Deus, então, está como um grande guerreiro, destruindo todos os inimigos do seu povo. E que mensagem, irmãos, maravilhosa. Quando o profeta Abacuque sabe que os hebreus serão destruídos pela ação dos babilônicos, então Deus está dizendo: eu virei sobre esses inimigos do meu povo. Eu irei salvar o meu povo, porque eu irei levantar o meu ungido. Eu irei promover a salvação do meu povo. E Deus está como esse guerreiro. E então, meus irmãos, na parte final daqui do nosso texto, a partir do versículo 16 até o 19, nós vemos que o Senhor, como que essa ação do Senhor promoveu conforto ao coração do profeta Abacuque. Vejam comigo, então, versículo 16. Qual foi a reação do profeta Abacuque diante dessa visão gloriosa que ele estava tendo do Senhor? Versículo 16 nos fala o seguinte: ouviu e meu íntimo se comoveu. Quando ele fala, então, que o seu íntimo comoveu, é como se ele estivesse dizendo que deu um frio na barriga. Essa visão de Deus de maneira tão poderosa, tão gloriosa, destruindo os ímpios e salvando o seu povo, aquilo trouxe um grande temor por parte do profeta Abacuque, um coração do profeta Abacuque. E para os judeus, né, a sede das emoções não está no coração, mas está no íntimo, na barriga, né? É como se ele estivesse falando isso. Olha, dentro do meu íntimo começou a se mover tudo. E ele ainda fala o seguinte: a sua voz, a voz de Deus, tremer os meus lábios. Ele começou a ter aquele frio na barriga, os lábios começaram a bater e mais. Ele ainda fala no versículo 16: entrou podridão nos meus ossos e os joelhos começaram a vacilar. E os joelhos me vacilaram. Então, vejam, o profeta está com frio na barriga, o seu intestino começa a funcionar de maneira estranha, o seu queixo começa a bater, o joelho começa a ficar bambo, né? Começa a tremer, e ele fala o seguinte: tudo isso, diante dessa visão, ele fala: pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Diante daquela visão gloriosa, o que o profeta reconhece é o poder de Deus. Como Deus é todo poderoso e que ele deveria descansar em Deus. Ele deveria esperar, porque Deus, no momento certo, haveria de agir. Ele não deveria murmurar, ele não deveria reclamar, mas deveria confiar no Senhor. E então, dos versículos 17 a 19, vemos o profeta Abacuque falando de como ele iria se comportar enquanto esse dia de condenação não vinha. Como ele iria se comportar diante disso? Versículo 17 e 18 nos fala o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Diante disso, diante daquela visão que o profeta Abacuque teve, que Deus haveria de exercer o seu juízo sobre o povo mau que estava vindo sobre o povo hebreu, ele sabia que deveria confiar no Senhor. Ele fala que, ainda que toda a plantação do povo fosse destruída, ainda que os animais fossem levados
Ainda que eles não tivessem nem mesmo o que comer, ele haveria de se alegrar no Deus da salvação. Aqui, meus irmãos, nós vemos uma verdadeira expressão de fé. Crer em Deus, mesmo quando tudo está dando errado. E nós sabemos, irmãos, que por mais que a nossa vida passe por momentos difíceis, essa manifestação aqui do profeta Abacuque nos mostra como nós devemos reagir nesses momentos difíceis. Ainda que tudo esteja dando errado, a minha fé permanece firme no Senhor. E aqui ele vai ao extremo de falar que, ainda que mesmo eu não tenha comida, nós devemos continuar nos alegrando no Deus, daquele que nos salva em Cristo Jesus, daquele que tem misericórdia de nós. Aqui ele fala, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Esse é o Deus que dá mantimento ao seu povo e mais. É o Deus que sustenta o seu povo com a salvação eterna em Cristo Jesus. E então, no versículo 19, final, o último versículo do livro, o profeta Abacuque faz uma oração, ele faz uma declaração de fé em Deus. Ele fala, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumentos de corda. Ele fala que Deus é a fortaleza dele no sentido de que ele sabia que viria dias ruins, mas Deus haveria de fortalecê-lo, haveria de sustentar. E ele fala, faz os meus pés como os da corça. Corça é um animal que anda muito rápido nas montanhas e que por essa qualidade, por essa característica, ele consegue escapar do perigo. E Deus faz ele como as corças que conseguem escapar dos perigos. E diz, e me faz andar altaneiramente, ou seja, em lugar seguro. Então ele conclui, é o mestre de canto para instrumentos de corda. Bem, meus irmãos, aqui nós podemos perceber a grande mudança na vida do profeta Abacuque. O homem que sai da angústia, desespero e tensão para a manifestação de plena confiança em Deus. O que então nós podemos tirar de lições aqui desse texto, desse capítulo 3? A primeira lição que nós podemos ter aqui, meus irmãos, primeira aplicação direta para as nossas vidas, é que nas nossas vidas nós podemos passar por muitas situações onde podemos perder tudo, perder emprego, saúde, familiares, mas a nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria está no Deus da nossa salvação. Os judeus dos dias de Abacuque perderam absolutamente tudo com a invasão babilônica, mas eles podiam ter esperança porque eles eram um povo do pacto. E nós somos hoje esse povo do pacto. E Deus quer nos comunicar por meio desse texto do profeta Abacuque, é que, por vezes nas nossas vidas, coisas ruins podem acontecer. Eventos trágicos podem acontecer. Sim, fruto da mão poderosa de Deus pesando sobre nós, ou mesmo como uma aprovação da parte de Deus. Mas Deus quer nos ensinar que Ele nos sustenta, que Ele é o Deus da nossa salvação. E ainda que tudo dê errado, nós continuamos a confiar nele. Essa é a manifestação de fé. É assim que nós sabemos se de fato estamos no Senhor. É assim que nós sabemos se de fato estamos no Senhor. Quando tudo está errado. Então, o nosso coração não deve estar nas coisas desse mundo, como ele fala aqui, não deve estar no produto da oliveira, não deve estar no aprisco, não deve estar no gado, mas deve estar no Deus da nossa salvação. Porque aí sim, nós podemos exultar nele. Segunda coisa que nós podemos aprender aqui nesse texto, meus irmãos, no capítulo 3 do profeta Abacuque, é que nós devemos ver nesse mundo onde o mal muitas vezes prevalece, o ímpio prospera e os justos sofrem, não pelas vistas, mas por fé na palavra de Deus, que fala que todo mal haverá de acabar. Meus irmãos, vivemos em um mundo em que tantas vezes nós cansamos de ver a prosperidade dos homens maus. Deus nos mostra que Ele governa sobre todas as coisas. A palavra de Deus é rica dessa informação, mas ligamos o jornal, vemos políticos corruptos, vemos a mentira prosperando, vemos escândalos. Mas então a palavra de Deus nos mostra que esse Deus a quem nós servimos, apesar da aparente prosperidade do mal,
há um dia que ele irá se levantar com juízo para punir todos aqueles que oprimiram o seu povo e que fizeram o mal sobre o seu povo. Sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo foi enviado por Deus, e ele é aquele que governa sobre todas as coisas. Ele venceu a morte. E por isso, então, pelos seus próprios méritos, ele tem poder para vir como esse guerreiro, o guerreiro que nós vimos descrito aqui, que é o Senhor dos exércitos, que manda peste e pestilência, que tem em suas mãos uma lança, que tem flechas sobre o seu governo, que os montes se contorcem diante dele. Cristo é aquele que virá não mais como um cordeiro, como aquele que veio para morrer, mas virá como rei soberano sobre todas as coisas. E é cientes dessa verdade, cientes da visão que o profeta Abacuque teve, do Deus vindo como guerreiro, Cristo voltando como um guerreiro que está sentado num alto e sublime trono. É então que nós podemos ter no nosso íntimo se comovendo, os nossos lábios tremendo, porque o Cordeiro está vivo, ele voltará, ele estará diante de nós, nós os veremos. Então, ele nos mostra que enquanto isso nós devemos estar em silêncio, esperando a glória de Deus, esperando o retorno de Cristo. E ainda que tudo esteja caminhando mal, nós nos alegramos no Deus da nossa salvação. Porque esse guerreiro, ele já venceu a batalha. Nós sabemos que ele já venceu a batalha. Nós vivemos ainda no já e ainda não. Ele já venceu a batalha. Mas terá o dia em que essa vitória será plena na sua segunda vinda. E é por isso, então, que nós vivemos nessa expectativa da segunda vinda de Cristo. A terceira lição, meus irmãos, que nós podemos tirar aqui desse texto, é que, enquanto Cristo não volta, nós devemos orar pelo povo de Deus, pedindo a Ele que avive a sua obra, sustente o seu povo. Meus irmãos, vários momentos da história da igreja nos mostra que a igreja sofreu bastante. Muitas vezes ela não sofreu perseguição, mas ela sofreu da infidelidade. O período medieval é uma prova disso, em que a igreja deixa de ser perseguida para ser uma perseguidora, mas a verdadeira fé era escassa. Mas ainda assim, naquela igreja corrupta, de alguma forma existia a verdadeira igreja de Cristo. Deus não permitiu que o remanescente fiel fosse destruído. Nós devemos orar assim. Senhor, em meus dias maus em que nós vivemos, em que parece que está tudo confuso, a igreja está confusa, parece que nós não vemos a manifestação da verdadeira fé em Cristo Jesus, que o Senhor avive a tua obra, que o Senhor não permita que a perversidade dos homens, que a perseguição, ou que qualquer coisa faça com que o remanescente fiel se perca, mas que o Senhor sustente o seu povo, sustente a sua igreja. Essa deve ser a nossa oração, irmãos. Sustenta a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. E eu quero concluir essa exposição me dirigindo a você que não tem Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aqui o profeta encerra falando que em dias maus ele haveria de ter Deus como sua fortaleza e como a sua alegria. Versículo 18, eu me alegro no Senhor. Versículo 19, o Senhor é minha fortaleza. Diante da visão gloriosa de Deus, de Cristo vindo como esse ser colossal que exerce o juízo sobre a terra, será que você consegue encontrar alegria na realidade do retorno de Cristo? Será que você consegue se fortalecer em Deus em meio aos dias maus? Entender que, ainda que tudo se acabe, Cristo é o suficiente para você. Então, se você não tem Cristo como a sua fortaleza, como a sua alegria, eu quero lhe falar que o seu coração está no lugar errado. Cristo é aquele que nos fortalecerá no dia mau. Cristo é aquele que é a verdadeira alegria que o homem pode ter. Por isso, então, ao ouvir a pregação da palavra de Deus, essa descrição tão gloriosa de quem é Deus, eu rogo ao Senhor para que Ele toque no seu coração, para que você se arrependa do seu pecado e volte para Cristo Jesus. Que o Senhor, então, por sua graça, toque no coração daqueles que ainda não têm Ele como Salvador e abençoe o seu povo por meio da pregação da palavra dele. Oremos, irmãos. Senhor, nós
Te agradecemos por tua palavra, que é tão poderosa, tão gloriosa, e que nos faz conhecer ainda mais o Senhor. Pai, obrigado pela descrição do Evangelho, já nas páginas do Antigo Testamento, Senhor. Abençoa o teu povo, para que a esperança da volta de Cristo aqueça o nosso coração. Cuida também, Senhor, daqueles que não têm o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Traz para eles clareza e discernimento nesse momento, Senhor. Abençoa o teu povo espalhado sobre toda a face da terra, Senhor. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém.